Vamos às nossas perguntinhas. Olha só, hoje tem algumas coisas aqui bombásticas que a gente vai ver daqui a pouco, mas antes eu quero começar por essa pergunta aqui, ó. Ricardo, você pode comentar novamente sobre o tempo que um homem leva entre uma ereção e outra? Tenho 40 anos e estou achando que estou com algum problema. Você até mandou uma foto Isso, sobre esse tempo aí, né, de isso. ereção dos Eu, homens. eu, eu mandei porque, assim, essa é uma pergunta bastante recorrente, né? A Aham. gente até já comentou dela no programa uma outra vez, e só que os homens sempre têm esse questionamento, principalmente com o avançar da idade, né? Eles Uhum. ficam com dúvida. Então, por exemplo, né? Então, aí é uma tabelinha, né? De Uhum. tempo em que o homem, é claro que isso daí não é um padrão, é simplesmente uma média de pesquisas, mas pode variar de homem para homem. Mas Certo. um homem de 20 anos, entre uma ereção e outra, ele consegue de 2 a 5 minutos. Aham. Então, essa é a faixa etária do homem de 20 anos. Já o de 30, ele vai levar de 15 a 30 minutos para uma Uhum. segunda ereção. No caso desse que nos escreveu, ele tem 40 anos. Então, Uhum. ele vai levar até 4 horas. Então, é por isso que talvez ele esteja com dificuldade. Ele tá querendo uma ereção logo em seguida, mas ele não consegue. É o próprio corpo dele reagindo, né? É absolutamente É normal, então. absolutamente. Porque ele está perguntando, eu estou achando que estou com algum problema, ele Não, fala. então isso é importante a gente conhecer o nosso próprio corpo, né? E olha Uhum, só, com 50 anos vai levar até 12 horas, né? uhum, E de 60 anos para cima, até um dia. E isso é uma média, né, de pesquisa, como eu disse, não é um padrão, então não fiquem aí uhum. calculando, porque vai depender muito, depende também do seu próprio organismo. Depende, assim, se tomo azulzinho ou não tomo azulzinho. Então, para se tomar o medicamento, É, porque se tomo azulzinho, acho que ali para os não, sim, 60 sim, anos não dura um dia. mas aí, só que daí nós Ah, temos que tomar um cuidado que, por exemplo, assim, essas pessoas com 60 anos, talvez eles fazem uso de um outro medicamento. Então, não é entendi. legal Para tomar hipertensão, por hipertensão. exemplo. Se uma pessoa Entendi. tomar esse azulzinho com hipertensão, ele morre ali, É né? verdade, é Vai ter verdade. Isso é sério, isso é gente. muito sério. Então, assim, mesmo tomando, eu acho que é importante perguntar para o seu médico, né? Inclusive, Fê, uma vez eu fiz até uma matéria para o meu canal, quando eu entrevistei, é muito jovens tomando esse azulzinho. Então tem Entendi. adolescentes que na primeira tipo falha ou que não tem, ele começa a tomar esse medicamento e isso vai prejudicá-lo muito na fase adulta. Então adolescentes, vocês jovens aí de 20 anos, Vai numa brincadeira e às às vezes vezes essa acha assim, brincadeira pode custar caro no sim, futuro, né? porque às vezes é o estresse, às vezes é o dia a dia, né? Todo homem ele pode sim falhar, ele pode brochar, como é popularmente dito, mas você Uhum. tem que tomar muito cuidado com esses medicamentos. Então, não tome nada sem consultar um médico. Ricardo Desidério, vou sair do script totalmente aqui e vou te deixar uma saia justa. Ixi. Você já tomou o azulzinho, você como sexólogo, para experimentar, para poder estudar sobre o assunto? Não, eu sou hipertenso. Eu sou Jura? hipertenso, então eu não posso nem sonhar em Entendi. tomar, Então, porque tá senão explicado. tá explicado. Mas eu nem preciso, tá? Ah, mas às vezes, ué, Não, vi por curiosidade. jovens usando. Mas às vezes as pessoas têm Tem curiosidade, né? curiosidade, ué, você Não, como um estudioso. estudioso, né, do assunto, eu pensei, na Não, mas eu hora eu falei, não tive, nunca não, tive curiosidade, até poderia talvez com acompanhamento, mas nunca tive curiosidade não. tá bom, vamos lá. Dá para prevenir impotência sexual, Ricardo? Dá para prevenir. Como? Na verdade, assim, depende muito, nós temos duas variantes nessa questão da impotência, né? Primeira delas, se ela está em decorrência de, por exemplo, tabagismo, então uso do cigarro, bebida, estresse, tudo isso pode sim ser um fator que vai contribuir para essa impotência. Se for uma coisa orgânica, é importante a ajuda de um especialista, né? Então, Uhum. por exemplo, a idade, né, com o avançar da idade, isso pode acontecer com mais frequência, né? Então, ela é prevenida se for fatores que, por exemplo, o consumo, principalmente o consumo de álcool. O consumo de álcool, cigarro, ele é muito evidente para que isso aconteça, né? Então, tem que tomar cuidado aí no exagero.
Falando em impotência sexual, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma foto dos ângulos de ereção conforme a idade vai passando dos homens, certo, Isso. Ricardo? Mas é daqui a pouco, tá, gente? Né? Agora não vou deixar vocês aí curiosos. Ricardo, ouvi dizer que camisinha com sabor engorda. É verdade? Acho que não, né? Não engorda, tá? Camisinha, ela simplesmente ela é produzida com sabor, com aroma, mas não engorda. Ao contrário, Fer, por exemplo, daquelas calcinhas comestíveis, os gel, muitas vezes, esse sim tem calorias e pode Tem engordar. açúcar. Esse sim. Daí tem Então, açúcar em excesso. Mas a camisinha com sabor, esses não vai engordar. Mas camisinha, comestível, gel, né? Então, às vezes, o gel é tão gostoso que a pessoa começa, tipo, querer comer o gel, né? Então, vai sim, né? Porque ele tem calorias ali, tem açúcar e vai engordar. Fica a dica. Por que sinto muito sono depois do sexo? Pergunta do Afonso, do Maria Cecília. Obrigada, Afonso, pela sua pergunta e por ter se identificado. A maioria das pessoas não se identificam quando é pergunta para você, né? Então, olha só, Afonso, isso é natural, porque o próprio organismo, depois do sexo, o nosso corpo, ele vai relaxar. Só que existe diferença entre o homem e a mulher, né? O homem, depois da transa, ele quer o quê? Dormir. Tá? Então, o homem, depois que transa, ele dorme, tá? Então, ele sente muito cansaço, porque o próprio corpo dele, o organismo dele, vai produzir substâncias que vai causar essa sonolência. Ao contrário da mulher que quer ficar conversando, né? A mulher, geralmente, ela quer conversar, e o homem quer dormir depois do sexo. Não ofende, Ricardo. Não, mas isso é cientificamente comprovado, tá? Realmente a mulher, porque a mulher, o organismo dela não produz a mesma substância, então no homem gera essa sonolência. Na mulher, não. A mulher, ela fica relaxada. Tem que ter um equilíbrio, né, entre os dois. O homem segurar um pouquinho só para dormir. Não fazer já dormir, né, gente? Não, alguns casos sente, acontece. Às vezes, meio desaforo isso, é verdade. Né? Fica um pouquinho só acordado, segura só um pouquinho. E a mulher fala menos também, fica pipi na cabeça do cara também. Se ele der uma viradinha de lado, já era, né? Então ele vai dormir, você vai estar falando lá. Ele vai ficar falando sozinho daí, daí não é legal. Vamos lá. Ricardo, quantos orgasmos alguém pode ter em uma única relação? Então, no caso, as mulheres elas têm orgasmos múltiplos, como eu já disse aqui, né? Então, o homem não. O homem, ele tem um momento refratário, onde ele tem a ejaculação, ele tem o orgasmo, e depois ele precisa daquele repouso, que inclusive está relacionado àquele gráfico que eu passei. A mulher, não. Ela pode ter vários, um atrás do outro. No homem, é indicado, para se ajudar a ter vários orgasmos, a massagem tântrica, o sexo tântrico, né? Então, as pessoas que buscam essa alternativa contribuem bastante para ter mais orgasmos, né? Então, mas o homem, no modo geral, é um orgasmo e ele vai ter uma pausa e depois ele pode ter outro. Mas a mulher não, a mulher vai ser vários. Olha só, ainda falando em orgasmo, outra pergunta aqui. Dá para ter orgasmo dormindo ou só pensando em sexo? Bem, dormindo é comum acontecer, principalmente nos homens, embora acontece também nas mulheres, mas no homem é muito mais frequente, que é a famosa poluição noturna, que é o homem quando ele acorda, né, que ele acaba ejaculando dormindo. Então, isso é possível, sim. Então, ele teve um orgasmo por sonhos eróticos, acompanhados de sonhos eróticos, muitas vezes em decorrência de desejos. Às vezes, ele está com tanta vontade, mas fica tão reprimido que, às vezes, dormindo, ele vai ter esse orgasmo. A mulher acontece, mas com uma menor frequência. E pensar só em sexo pode ocasionar... Eu li uma vez uma entrevista da Lady Gaga, que ela falou que ela consegue, só no pensamento, ter orgasmo. Né? Só em pensar em sexo, ela consegue ter orgasmo. Então, são para poucos, né? Mas pode acontecer sim, né? A gente estava conversando aqui no intervalo, né, Ricardo? E o Ricardo lembrou o nome da substância que é diferente entre o homem e a mulher depois do sexo, né? Que o homem sente vontade de dormir e a mulher quer conversar, quer falar. O que é? Isso, na verdade, é uma liberação, que o nome é bem difícil, prolactina, né? É difícil a gente guardar esse nome, mas o que ela acontece, né? Essa substância, ela baixa a nossa testosterona. Só que o que vai acontecer? No homem, no sangue, é rápido o processo. E na mulher é lento. Então, por isso que no homem dá muito sono e a mulher não.
A mulher, então, como o processo é bem lento, ela quer conversar. A mulher ainda continua um pouquinho eufórica ali Ela depois. fica eufórica e ela quer falar. Ricardo, mais uma pergunta. Existe uma posição sexual que seja mais popular no mundo? Então, a posição mais conhecida, mais popular no mundo é a famosa papai e mamãe, né? Que é aonde o homem fica por cima da mulher, né? Nessa posição. Só que ela também, Fernanda, olha só que interessante, porque por mais que ela é a mais popular, ela é a mais perigosa. Por quê? Porque o número maior o índice de fratura peniana acontece nessa posição. Ai, que absurdo! Porque o que acontece? O homem, como ele fica na posição, ele está em cima da mulher, às vezes ele vai tão rapidamente que se o pênis escapar da posição, da penetração, às vezes ele pode bater em qualquer parte do corpo da mulher e pode fraturar. Então ela é muito perigosa, dependendo do movimento, tem que tomar cuidado. Por mais simples que ela seja, é onde o índice de fratura é maior. Olha só, Ricardo, a gente recebeu uma pergunta na semana passada que a gente estava falando da questão das mulheres não terem tanto desejo sexual, e a gente até comentou que, independente da idade, né, que tinha mulheres muito jovens mandando 34 anos e a libido lá embaixo. Olha o que essa telespectadora mandou. Eu tenho 22 anos e tenho muita dificuldade nisso. No mês de 30 dias, tenho vontade só 2. Nossa. 2 dias. 22 anos. É muito jovem, né? O que você me diz? Ó, na verdade, você precisa buscar ajuda, porque é muito nova. Porque, principalmente, assim, você está na idade que você deveria ter esses desejos, esse apetite sexual deveria estar à flor da pele. E se está acontecendo isso, pode ser em decorrência de inúmeros fatores. Uso de medicamento, estresse e tudo mais. Mas é muito importante você procurar o seu ginecologista e tentar identificar o que pode acontecer. Pode ser hormonal? Pode, né? Mesmo sendo tão jovem assim, pode ser em decorrência de alguma coisa orgânica, mas isso só o médico vai poder identificar. Mas é muito jovem, tem que buscar ajuda. Agora, olha esse aqui legal, que é um homem que mandou essa mensagem pra gente. Eu sinto muito essa falta de apetite sexual. Às vezes até quero manter relação sexual com minha esposa, mas muitas das vezes me falta apetite sexual. Homem, hein? Pois é. E é engraçado porque provavelmente ele está sofrendo ainda mais com essa situação por ser um homem. Porque o homem, verdade. A gente tem numa sociedade machista aquela ideia de que sempre tem que dar conta, que sempre tem que estar lá disposto e tudo mais. E quando ele percebe que ele também não tem vontade, né? Ele pode não ter vontade, assim como qualquer pessoa, mas ele também tem que buscar ajuda para tentar identificar quais são os fatores que estão levando. O que acontece, que é muito frequente, é o uso de medicamento. Desde o mais simples, tem muita gente que toma, por exemplo, aquele famoso remédio para o cabelo, queda de cabelo, né? Homens que têm entradas, eles são tomam calvos, aquele remédio é um fator decisivo para a perda desse apetite sexual. Então, pode ser que você está usando qualquer medicamento, mas não pare o medicamento. Tem que buscar ajuda de um profissional para que ele oriente qual é a melhor saída para você, né? De repente um complemento, isso, desse medicamento, mas às vezes as pessoas tomam um remédio assim cotidiano e que nem, porque tem que ler a bula, né? É muito cada importante. organismo reage de uma forma diferente, né? Às vezes um remédio para dor de cabeça para uma determinada pessoa deixa a libido dela lá embaixo. Sim. Então é muito importante ler a bula do medicamento, porque vai estar lá, com certeza alguém se identificou, e na dúvida procure o seu médico, explique certinho, mas o homem pode não ter vontade, mas se isso está com muita decorrência, com muita frequência, você busca a ajuda de um profissional. Agora, olha essa pergunta. Fernanda, pergunta como que desliga a mulher. E ela pôs um monte de kkk aqui. Afinal, suponho que seja mais normal homem ter esse apetite, né? E no caso da mulher, como faz? É normal? Tenho 36 anos. Olha, é totalmente normal. Aproveite isso, né? Porque daí olha só. Olha o tanto de mulheres que a gente recebe que não tem o que você tem, minha linda. Você, agradeça, né? E olha só, olha o seu pensamento. O nosso pensamento é tão caracterizado e
tão marcado por essa sociedade machista, conservadora, que você mesmo fala assim, se fosse o homem, É mais né? ela coloca aqui, ó, é mais normal o homem ter O esse homem. apetite, né? Não, você pode ter sim, você também pode ter, não é só o homem. Então, o homem e mulher, eles têm prazeres iguais, né? Então, os dois, ninguém tem mais do que o outro. Então, aproveite isso. É claro que o seu companheiro acompanhe o ritmo dele também, porque às vezes ele pode não te acompanhar dessa forma, mas aproveite isso, né? Agora, para tudo e foto na tela. Foto dos ângulos de ereção Vamos lá. dos homens na tela. Vem cá comigo, Ricardo Desidério, que eu quero que você me explique muito bem explicadinho isso daqui, que eu não entendi muito bem. Eu Tá. não entendi muito bem esse ângulo do 20 anos para o 30. Porque o 20 não deveria estar um ângulo maior do que o de 30? Então, é que na verdade, os 30 anos é um ângulo, é um momento assim de grande o ápice do é o homem. ápice do homem, isso. É a Então, idade do lobo? é bem É isso. isso? Tem isso, não tem? Mas o que acontece? É claro que aqui nós estamos nos referindo a ângulo da própria ereção, mas vai depender também o tipo do pênis, porque às vezes o próprio pênis ele já tem uma curvatura, que aqui nós não estamos falando de curvatura do pênis, Entendi. nós estamos falando o ângulo de ereção. Tá. Então, aos 20 anos, né, ele tem uma tendência a aumentar. Então, ele tem uma tendência de 10 graus o ângulo na sua ereção, que com 30 ele aumenta, só que Então, com... para mim, que ia diminuindo esse ângulo, não, que ia abaixando o ângulo conforme a idade, gente. não, até os 30 não, mas olha só, depois sim. Mas depois é drástico, depois de 10 anos, Ricardo, isso daqui é triste. Depois é bastante, porque ó, com 30 ele tem, então ele está nesse momento, nesse ápice dele, só que depois com 40 ele vai ter uma queda, né, uma queda de 15 graus, basicamente, né? Então, mas uma ele queda, ainda uma quedona, mas ele né? ainda consegue ter uma ereção razoável, Legal, né? tá. Só que com 50 anos Daí já vai para começa menos um. com 50 anos já vai ter uma queda. Só que isso, como eu disse, não se refere à curvatura do pênis, porque às vezes o pênis já tem uma curvatura para baixo, mas significa a ereção dele. Então ele vai ter uma perda de ereção de 1 grau. Aí depois, 20 anos depois, com 20 70 anos depois, anos, com 70 anos, ele vai ter uma queda de ereção de 25 graus. Daí aqui, só para eu entender, o Ronaldo falou que morreu o homem. Ô, Ronaldo, tem azulzinho, sabia? Tem, que pode ajudar. Olha aqui, mas pera lá. Aqui Vamos tá em ereção. Tá em ereção, só que mas para baixo. Não. Só para eu entender. Não necessariamente. Não, o que significa pera aqui... lá, Ricardo. É porque assim... Mas não é um ângulo de ereção, Ricardo. Isso, de ereção. Mas como eu disse, a curvatura do pênis dele já poderia ser um pouquinho... Ele tem dificuldade, então quer dizer assim, ele vai perder 25 graus da sua ereção natural. Então vamos supor que ele tem... A ereção dele é reta. Né? Então ele vai perder, daí vai cair. Entendi. Mas vamos supor que ele já tem o pênis com a curvatura um pouquinho para baixo. Então isso daí ele vai ter mais dificuldade ainda de tentar ficar ereto. Entendi. Tá? Então aqui me surpreendeu isso daqui, porque para mim nos 20 era o auge. O 20 não é, gente, é o 30, tá? Os 30. Minha linda que tá com um homem aí na casa dos 30 e 40. Amiga! Para tudo, que você tá muito bem. Exatamente. Porque aqui, ó, ainda ele saiu de uma fase da adolescência para uma fase adulta, mas é aqui que realmente se estabelece, né, toda a desenvoltura do corpo, enfim. É aí que o bicho pega, né? É aí. Ricardo Desidério, semana que vem, quinta-feira, tá de volta? Estou. Está de volta e, gente... eu já contei a novidade aqui pro pessoal, já contou, viu? Já contei a novidade que Ricardo Desidério vai ficar no meu lugar junto com Moema Costa nesse programa, gente. Pois é, um desafio e tanto, mas vamos... Sabadão agora já estará ele apresentando com Moema Costa. Pois é, e vamos, é uma experiência nova, mas vamos lá, né? Mas vocês vão dar conta. Dá um beijo, meu amigo. Beijo. Muito obrigada. Obrigada. Divirta-se aí com a Moema, viu? Na minha ausência. Com certeza. Boas férias, né? Merecida, Muito né? obrigada, E aproveite. Até a volta. Até.